A partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria, hoje nós celebramos a memória de São João Maria Vianney, padroeiro, patrono dos sacerdotes, patrono dos presbíteros. Hoje é dia de rezarmos pelos nossos sacerdotes. Reze pelo padre da sua paróquia, reze pelos padres da sua paróquia. Peça que o Senhor os comule de santidade. Eu sempre costumo dizer que a santidade do ministro também depende da oração do seu povo. Portanto, neste dia de São João Maria Vianney, reze pelo sacerdote da sua paróquia. Vamos acolher a meditação do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou a palavra e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós ouvimos a profissão de fé de Pedro e o momento em que Jesus lhe confia a missão: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, é também nossa missão. A missão recebida por Pedro é estendida a cada um de nós no dia do nosso batismo. Nós somos chamados a ser pedras vivas desta igreja. Nós somos chamados a, como Pedro, professar a nossa fé no Cristo a cada dia. Mas o Evangelho de hoje vai além. Além de mostrar Pedro professando a fé e recebendo a missão de Jesus, prossegue e mostra Cristo condenando Pedro. Afasta-te de mim, porque Pedro não aceita a missão de Jesus. Não compreende e não aceita o sofrimento de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, também a nós. Jesus não nos engana, não engana ninguém. Ele fala do sofrimento, ele fala da dor, ele fala do seu sofrimento, mas fala também de tantas tribulações que na vida nós devemos enfrentar. Pedro aceita a missão, mas não está disposto a aceitar a dor e o sofrimento. Muitas vezes assim somos nós. Queremos aceitar o Senhor, queremos acolher o Cristo, mas não estamos disponíveis a acolher o seu sofrimento, a tribulação, a dor e a dificuldade. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos ensina que a missão nós devemos abraçar por inteiro, abraçar a missão por inteiro.
senão seremos pedra de tropeço, se a abraçamos pela metade. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 18. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Medite este versículo. A segunda semente é a palavra que nós vamos rezar, suplicar, é para a nossa oração, e a palavra é missão. Dai-nos, Senhor, um coração missionário, mas ajuda-nos, Senhor, a acolher a missão por inteiro, com as suas vitórias e glórias, mas também com suas dores e os seus sofrimentos, e que nós nos mantenhamos sempre perseverantes. A pergunta, terceira semente, é simples neste dia. Eu abraço a minha missão por inteiro? Sou fiel à missão que o Senhor me confia? Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, memória de São João Maria Vianney, patrono dos presbíteros, eu convido mais uma vez, reze neste dia pela santidade dos padres da sua paróquia, pela santidade dos sacerdotes da sua paróquia. A santidade do ministro depende também da oração do seu povo. A todos vocês um forte abraço, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.